No madeiro foste ferido, carregaste o meu castigo. Foi ali que o céu se abriu e o véu se rasgou pra mim. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Vamos estender as mãos e já orar pela serva do Senhor. Pai querido e amado, quero pedir perdão novamente pelas minhas falhas, palavras, obras e pensamentos, e me achegar perante Ti agora para entregar em Tuas mãos, que já está entregue ao Senhor, a vida da Tua serva, Pai. Usa ela uma vez mais, como o Senhor já tem usado como canal de bênção por onde ela passa. Que nós venhamos, Senhor Deus, estar atentos ao que o Senhor irá ministrar aos nossos corações, e que nós venhamos não apenas ouvir, mas sermos praticantes. É o que eu te peço essa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. A igreja pode se assentar. A paz do Senhor para todo o povo de Deus, amém. Eu quero dizer para a igreja que para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui dividindo o púlpito com a missionária Marleci, né? Tudo que já foi falado no decorrer desse mês foi sobre missões. E a Marleci foi muito dedicada no que fez com excelência. Esse dia de hoje é o penúltimo, quinta-feira é o último, né, missionária Larissa? E todos nós que estivemos aqui, pudemos acompanhar, vimos aqui celeiros de pregadores, né, pastor? Ministrando e nos ensinando sobre missões. Essa palavra para a igreja, às vezes, não é tão agradável, porque é um culto diferente. Missões, o que é missões? Mas foi explicado. E a Marleci foi bem criativa no trabalho de missões. Então todos que participaram viram como Deus pode fazer e a criatividade na vida de cada missionário. E quando ela me fez esse convite, não vou dizer que eu tremi, né? Que eu estou tremendo. Mas, queridos, é uma responsabilidade falar para a noiva de Cristo. Olha para alguém que está ao teu lado aí. Dá uma olhadinha. Olha o valor que tem essa pessoa que está ao teu lado. Por que que ela chegou até aqui? Como ela chegou até aqui? Quem foi até ela? Quem foi que levou essa mensagem? Não é isso? Isso é
missões. E nós vamos estar falando com a igreja. E eu gostaria que a igreja me ajudasse, tá bom? Pegando a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Quem tem Bíblia no celular? Levanta o seu celular. Os nossos jovens gostam bastante de usar o celular, não é isso? E quem quiser acompanhar, não sei se vai ser possível no telão, algumas referências bíblicas que eu vou estar citando aqui sobre missões. Tudo que você já ouviu, não é novidade. Você já ouviu falar, mas nós vamos repetir. Por quê? Porque nós não estamos fazendo. Eu me coloco nessa condição. Como eu tenho feito? Será que eu tenho ido? Quantas vezes eu já fui? Este ano eu evangelizei? Eu falei de alguém para Jesus? Alguém que estava ao meu lado? Numa condução? Eu gostaria de, por favor, pedir um copinho de água que não fosse muito gelado. Tem aqui? Queridos, só um minutinho. Falar de Jesus é uma responsabilidade. Porque nós podemos falar de Jesus através da palavra, através da nossa vida, do nosso testemunho, porque nós temos um compromisso com Ele. E o maior segredo é esse, é que Jesus veio fazer morada na minha e na tua vida. Então, até mesmo sem palavras, aonde você passar, alguém vai dizer, ó, tem um crente ali, está indo um crente ali. Então vai ter alguém com essa necessidade de ser liberto, transformado. E isso só quem pode fazer. Não sou eu, não é você, mas é Jesus. Mas como eu posso fazer isso? Não é? É através da palavra. A nossa igreja tem um estudo aqui todas as terças-feiras. E é chamado de CGC, para você crescer na graça e no conhecimento. Eu não posso dizer para você que eu sei tudo, que eu tenho tudo, por isso que eu sempre venho, porque eu quero estar aprendendo. Eu ouço muitas novidades dos professores, que Deus tem honrado aqui para nos ensinar. E quero convidar a todos que venham, participe da nossa escola, do nosso estudo. Vale a pena, tá bom? E eu gostaria agora de pedir à igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 28, 18, 19 e 20. Por certo, você já leu. Todos encontraram? Mateus 28. Se a igreja pudesse, se coloque de pé para esse momento nós estarmos lendo e vamos refletir. Por que nós já lemos essa palavra tantas vezes e por que eu não vou? Por que você não vai? Por que nós não estamos indo? Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda de pé, abram a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A igreja, se puder ler no telão, vai ficar melhor, para que todos nós possamos pronunciar numa mesma linguagem, tá bom? Marcos 16, 15. Vamos ler essa palavra. Ele é pequenininho, esse versículo. Vamos todos ler juntos? E disse-lhes:
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Os irmãos podem se sentar. Se encerrássemos aqui, né? Já entendemos que nós já recebemos uma ordem. Alguém falou, e o que ele falou? Disse para que nós pudéssemos ir. E eu quero explicar para você essa palavra. O que significa a palavra missão? A palavra missão é uma incumbência de quem executa o pedido ou ordem de alguém. Alguém te fez um pedido, alguém te deu uma ordem. Tem que ser executada. E o que é missão? Missão é ato de envio. Alguém enviando a alguém. Mas na Bíblia, o que é missão? Na Bíblia, missão é ser enviado por Deus. Aí muda de figura. O sentido já é outro. Quem está te chamando vai te garantir. Quem está te mandando, por certo, já te disse que ele vai à frente. Essa ordem vem de Deus. Ele é quem disse isso. É uma ordem enviada por Deus. E como nós lemos essa palavra aqui, nós temos que ir por Deus para fazer o quê? Para pregar o evangelho. Pregar o evangelho, falar do evangelho. Então vamos voltar ao livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. E vamos guardar esse versículo que diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele vem separando ali que nós temos que ir, que nós temos que pregar o evangelho e a toda criatura. Mas o que é que eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar uma mensagem que ele vai me dar. Que mensagem é essa que eu tenho que pregar para uma pessoa que eu estou vendo que está oprimida, algemada, totalmente atormentada por espíritos malignos, e agora chega eu ou você diante dessa pessoa para ouvir a palavra do evangelho. Aí chega Jesus, mostrando a autoridade que só ele tem. Ele disse que nós temos que pregar a palavra que liberta. Eu tenho esse poder de libertar? Não. Eu posso libertar? Não. Mas quem pode libertar? Jesus. E ele disse assim: vinde a igreja pode completar? Os nossos queridos, vamos lá. Vinde todos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como eu estou fazendo isso? Não. Esquece você. Às vezes nós não queremos ir por esse medo, por esse receio, por essa insegurança. Mas quem disse para que nós pudéssemos ir, ele nos deu essa confiança. Ele disse assim: ó, eu estarei com vocês. Mas quando? Todos os dias. Meu Deus, mas hoje é segunda-feira. Pode. A Deus, glórias a Deus, aleluias. Falar de Jesus, é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te dar essa graça, essa força. Irmãos, eu tenho certeza que todos têm um carinho muito grande pela missionária Marici. Ao vê-la aqui à frente, é lindo, é maravilhoso, todos gostam. Mas eu quero dizer para você, nem todos têm essa mesma capacidade. Cada missionário com o seu chamado, com a sua vocação, com o seu jeitinho, não é assim? E é desse jeito.
E chega aquele momento que ela começa a falar como você vai alimentando a tua alma. Mas Deus quer fazer de você também esse canal, esse instrumento. Você que pensa, eu quero sentar lá no último banco, porque eu não. Hoje você pensa que não, mas amanhã você vai estar aqui. Eu também não imaginava eu neste altar, mas pela misericórdia Ele nos coloca. Aleluia. Isso tudo é porque Ele garante. Eu quero dizer para você que eu não sei nem me expressar. Eu posso dizer nós vai, nós vem, mas quando chega diante de alguém que precisa da autoridade, que precisa da libertação, aleluia, a você olhar para o rosto dele, não vai ser você quem vai dizer, mas é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Aleluia. E dentro desta igreja, meu pastor, há celeiros de pregadores, há homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças chamadas para fazer a diferença. Aleluia. Uma coisa eu tenho certeza, essa igreja não vai permanecer assim, pastora Sheila, porque creio eu que foi a nossa pastora que Deus colocou o coração dela esse tema no mês de outubro. Foi isso, pastora Sheila? Numa reunião, ela disse: olha, em outubro nós vamos separar esse mês para missões. Queridos, o que você pode entender com isso? Isso é por quê? Porque nós estamos muito acomodados. E Deus disse assim: eu vou falar, eu vou despertar os meus, porque eu quero usar os meus, eu preciso dos meus. Eles são canais meus, eles louvam, eles tocam, eles oram, eles adoram. E eu quero tirá-los de quatro paredes, eu quero levá-los para a rua. E com certeza não será Deus através da tua vida, no seu jeitinho, da sua maneira, na sua humildade, na tua simplicidade, com o teu aquebrantamento. Mas você vai, faça esse IT, porque o responsável não é você e nem é Ele. E Ele decide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Evangelho é boas novas de salvação. Ele não conhece nada, ele não sabe de nada, mas chega você levando boas novas para ele. Ei, eu estava perdido, mas Jesus me achou. Eu não valia nada, mas ele me deu um preço. Hoje eu tenho valor. Você vai ouvir pregadores, missionários, cantores, tudo do ex. Eu vivia, não é isso, meu pastor Edilson? Eu fazia, eu estava perdido, mas essa palavra me achou. Qual era a sua condição antes? Eu era um bêbado, eu era um traficante, eu era uma mãe de santo, eu era uma lésbica, eu era uma prostituta. Mas entrou essa palavra e mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje eu posso adorar, hoje eu posso exaltar, hoje eu posso dizer que Ele é, porque Ele fez na minha vida. E você, canal, você é instrumento, você é ferramenta, que estão sentados aqui. Deus irá usá-los para mostrar para essas vidas que ainda estão perdidas que tem solução. Então a mudança de vida entra através da palavra. E quando ele diz que temos que ir a toda a criatura, ele quer mostrar que nem todos que dizem que são filhos de Deus são filhos de Deus. Muitos pensam assim e até dizem: eu sou filho de Deus. Eu não sei se alguém aqui da igreja já passou por essa experiência de dar o folheto para alguém e alguém diz assim: não, eu já sou filho de Deus. Não quero, eu já tenho Jesus. Mas eu quero dizer para você que no livro de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer que se o homem não se converter a Cristo ou crer em Jesus, ele não será salvo. Leia na tua Bíblia,
Veja essa tradução que ele quer falar com você. O homem precisa de crer em Jesus. Não é vir à igreja, não é estar do lado do irmão, ser amigo do pastor. Isso não converte, isso não liberta. O que liberta é crer, é aceitar, porque através de Jesus ele tem esse poder para transformar a sua vida. Aleluia. Eu preciso pregar. Você precisa pregar. Pregar o evangelho de salvação. Pregar mudanças de vidas. Pregar transformação na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. E agora falando de missões. Por que fazer? O nosso pastor Edilson está alertando, irmãos, vai haver evangelismo. Irmãos, vai haver evangelismo. Irmãos, vamos para essa missão. Alguém está te dando uma ordem. Alguém está te fazendo um pedido, está te chamando para que você venha aonde você está. Qual é a sua dificuldade? Se você tiver esta dificuldade, Deus está vendo, Deus sabe, e diante de Deus não tem problema nenhum. Mas se você pode e você não vai, você está fugindo de uma grande responsabilidade que Deus confiou a você. E tivemos aqui o nosso pastor Rodrigo, que foi muito feliz quando ele destacou a vida de Jonas. Eu estava até meditando sobre essa passagem. Provavelmente estaria até falando, mas como ele nos antecedeu, foi muita bênção, né, missionária Marice? E ele ministrou sobre Jonas. Jonas, ele recebeu uma ordem. Jonas ouviu a voz de Deus. Deus falou diretamente com ele: levanta, vai. Levanta, vai. Ele ouviu, mas ele não aceitou aquele chamado. Ele fez totalmente ao contrário. Esse contrário pode me trazer um peso, pode te trazer um peso, porque quem está falando é Deus. Quem está te chamando é Deus. Quem está te convocando é Deus. Eu preciso assumir, eu preciso ir, porque vou prestar conta. Chegará o dia que ele vai falar para mim: ei, apresente-me as tuas mãos. Cadê aquelas vidas que eu confiei a você, Maria? O que é que você estava fazendo? Qual é a sua desculpa diante de mim? Não haverá desculpa, porque o meu Deus não se confunde e não se engana. Ele não vê por fora, mas ele vê por dentro. O que você está pensando, o que você está falando aí. Senhor, então a partir de agora eu não quero nem que me convoque, eu já estou indo, porque eu já recebi uma ordem. E quem me deu essa ordem? Jesus. E diz a palavra do Senhor aqui, olha, por que eu tenho que fazer missão? Jesus veio ao mundo com uma missão. Alguém poderia falar para mim qual foi a missão que Jesus veio ao mundo? Qual foi a missão? Morrer. Olha que responsabilidade. Morrer pelos meus e pelos teus pecados. Mas por quê? Para que nós fôssemos salvos. Qual é o preço que eu e você vamos pagar para fazer essa missão que Jesus nos mandou? Olha como é diferente. Você já leu a história de Jesus? Você já pode meditar o quanto Jesus sofreu? Qual foi o preço que ele pagou para que hoje eu estivesse aqui no altar? Mesmo na luta, mesmo na dor, mas sabendo que Ele é comigo, sabendo que Ele é contigo, que você vai para casa, Ele te acompanha, você deita e dorme, Ele está contigo, você vai para o seu trabalho, Ele está ao teu lado, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Esse é o Jesus a qual servimos. Livro de Isaías 53, verso 5. Vamos ler, se você puder ler na sua Bíblia. Ele diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído
por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo esse peso, toda essa agonia, toda essa aflição, para que nós pudéssemos ser salvos, quem pagou foi Jesus. Você sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Mas ele somente me ama? Não, ele também te ama. Ele somente ama você? Não, tem aqueles que estão fora, que ele quer trazer para perto. E uma coisa eu tenho certeza, você está aí meditando: meu Deus, o meu filho, não, ele está fora da igreja. O meu sobrinho, o meu irmão, a minha mãe, somente os meus. Não, 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 não. Não é somente os teus. Ele quer alcançar a todos, através de mim, através de você. Vá os que estão dentro da tua casa, fale de Jesus. Vá os que estão fora da tua casa e fale de Jesus. Vá ao teu vizinho e fale de Jesus. Passe na rua, fale de Jesus. Por certo, alguém que mora próximo a você está viciado, está drogado, oprimido, servindo ao demônio. E você pega a tua Bíblia, vem para a igreja, volta para sua casa, vai para o teu trabalho. Momento algum você para dizer: ei, hoje eu quero te dar um folheto. Ei, hoje eu quero dizer para você que Jesus tem um plano na tua vida. Hoje eu quero te fazer um convite para você estar na igreja. Mas alguém pode me dizer assim: eu já até falei, eu convidei, mas ele disse que não iria. Oh, mas eu já convidei e ele disse que viria e ele não veio. Mas sabe qual é o meu e o teu compromisso? É falar, é anunciar, não é salvar, porque quem salva é Jesus. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. O único que tem esse poder de salvar é Jesus. Mas de falar, esse compromisso não é mais Jesus, é meu, é teu. E nós temos que ter esse compromisso. Deus está marcando essa igreja para fazer algo novo, para trabalhar vidas, para libertar vidas, para salvar vidas. E nós temos que ter com Deus o compromisso de nos erguer, de nos levantar e ir, porque o preço Jesus já pagou. Sofreu por causa dos nossos pecados, castigado por causa das nossas maldades. Somos sarados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Eu sei que se você for ler essa história, você vai chorar, você vai sentir, vai ver o preço que ele pagou, o quanto Jesus sofreu. E com muito carinho eu quero dizer para você, queridos, igreja de Deus, noiva de Cristo, separados por Deus, ame o irmão que está ao teu lado. Não tire aquele que já está. Não exclua, não fira, não magoe. Traga ele para perto. Sinta a dor, procura entendê-lo, porque ele precisa de você. Jesus quer que nós viemos trazer pessoas que estão fora para colocar aqui dentro. E nós temos que ter esse compromisso de cuidar de vidas que estão aqui dentro. O nosso pastor, ele cuida. E nós estamos aqui para gerar, para trazer, para buscar. Como é que você trata o teu irmão? Você já sentiu falta de alguém? Sentimos falta de alguém aqui? Eu não vou falar o nome de quem sentimos, mas alguém mandou uma mensagem para mim no Zap, dizendo assim: Maria, você pode, quarta-feira, nós estaremos no lar de uma determinada família, porque nós estamos sentindo falta. Falei: minha querida irmã, e agora? Nós precisamos ir. Como fazer para ir? Vamos orar a Deus para que Deus nos dê essa oportunidade, porque sentimos falta de alguém aqui. Alguém que brilha, alguém que incomoda o inferno, alguém que sabe que Deus dá autoridade e usa, porém o inimigo não está satisfeito. E sabe o que ele quer fazer comigo e com você?
nos usar para intriga, confusão, divisão, dissensão. Eu quero te alertar, amados, saia fora disso. Peça a Deus: Deus, eu quero ser um instrumento teu, eu quero ser um canal teu, eu quero chorar por vidas, eu quero buscar vidas, derramar minhas lágrimas, mas que vidas sejam alcançadas, para que essas cadeiras estejam cheias, não para vê-los distante daqui. E quem tem que fazer isso sou eu, é você. Compromisso com Deus, porque Ele ama vidas, Ele tem prazer em vidas, Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E para chegar no conhecimento da verdade, eu tenho que ter essa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, eu estou aqui te pedindo, me liberta. Tem áreas da minha vida que tu precisa libertar. Está vendo aqui, Senhor, esse sinalzinho vermelho? Trata a minha vida. E Ele vai olhar para dentro de mim, vai olhar para dentro de você, e Ele vai começar a cuidar de você, para que você continue sendo esse instrumento lindo que Deus tem usado na obra dEle, para trazer pessoas, para trazer vidas. E qual é a condição dessas pessoas? Elas estão perdidas, feridas, decepcionadas, sem esperança. E quem é que pode dar esperança a não ser Jesus? Eu quero ser esse canal. Aonde está mais alguém que quer ser esse canal, quer ser esse instrumento, quer que Deus lhe use como um instrumento autêntico, vivo, nas mãos dEle, para tirar pessoas da lama, da perdição? Querido, se você der um passo em uma comunidade, você sai de lá chocado de ver tamanhos de crianças, a condição que eles vivem, a sua alma vai chorar. Mas se você não puder ir, você pode orar. Eu estou na igreja porque tem oração, eu estou aqui orando. E por que você está orando? Eu estou orando porque tem os crentes que estão indo, tem os missionários que estão pagando o preço, e você aqui suplicando a Deus para que Ele possa transformar essas vidas que estão perdidas nas mãos de Satanás. O único que pode resgatar, mudar, é Jesus. E Jesus pagou esse preço por nós. Jesus fez tudo por mim e por você. E eu sei que você já entendeu. Se eu parar aqui, você já entendeu o que é uma missão. Senhor, como eu posso fazer a missão? A missão eu posso ir, eu posso orar ou contribuir. O que é que está no seu coração? Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu chamado. Senhor, mas eu estou disponível para fazer aquilo que o Senhor quer. Eu posso contribuir? Eu irei contribuir. Eu posso ir? Eu irei. Eu posso orar? Ore. Quando você ora pelo ministério da tua igreja, quando você ora pelos missionários, quando você começa a clamar, Jesus começa a mudar situações, começa a quebrar cadeias. Pessoas que não conseguem sair de casa, elas estão até ouvindo a palavra, mas elas estão algemadas, amarradas, totalmente sem paz. Mas você está aí, orando. O seu compromisso com Deus, instrumento lindo de Deus, é pedir a Ele: Senhor, traga, ajude, para que Ele consiga chegar e ouvir a tua palavra. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda. Ninguém tem essa capacidade, mas a palavra de Deus tem. E como você e eu somos esse instrumento de Deus, vamos orar, vamos fazer aquilo que Deus quer, para pedir por essas vidas, para que elas consigam chegar à casa do Senhor, e através da palavra ela possa tomar uma decisão. Você sabia que tem irmãs que tem um esposo que não é crente? Você sabia que tem irmãos que tem esposa que não é crente? Sabia que tem mães que têm filhos que estão perdidos? Sabia que tem mães que têm filhas
que saíram de casa, não respeita pai, não respeita mãe, não quer saber de mais nada. E olha que coisa linda você vê esse departamento sentadinho ali, filhos que ouvem, filhos que obedecem. Mas nós estamos aqui simplesmente por estar? Não, nós estamos aqui para pedir por aqueles que não conseguem. Senhor, o esposo da nossa querida irmã, Senhor, a esposa do nosso querido irmão, o filho daquela irmã, a filha, aquele que saiu há dias e não retornam, não sabem por onde anda, e põe aqueles anúncios dizendo: procura-se aonde está. Mas você e eu podemos orar para que Deus faça essa transformação, trazendo essas pessoas para que elas sejam moldadas, transformadas, libertas pelo poder da palavra. Aleluias. A Bíblia também, ela vai nos dizer, no livro de João, capítulo 20 e 21, Jesus, ele vai usar essa expressão. Olha que coisa linda que ele está falando. Ele está sendo submisso à vontade do Pai. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, leia. Você sabe o que significa essa palavra? É um alimento para nossas vidas. É alimento para nossa alma. Se nós não nos alimentarmos da palavra, somente a nossa matéria vai ser alimentada. Se eu perguntar aqui, quem tomou café hoje pela manhã? Todo mundo. Quem fez uma boa refeição? Todo mundo. Quem vai jantar? Ou se não for para um bom restaurante, não é isso? Mas nem só de pão o homem vive. Ele vive também da palavra. Eu preciso sair do acomodismo e ler mais. E o que Deus mais falou durante esses dias. Meu Deus, como foi forte o trabalhar de Deus dentro dessa casa. Eu não acredito que foi simplesmente para Deus falar e nós continuarmos do mesmo jeito. Se isso permanecer na minha vida, é sinal que eu não aprendi. Mas eu quero aprender, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós entendemos que não é isso, missionário Diaconisa Raíssa? Jesus, como é difícil esse processo aqui. Tem misericórdia, mas ele diz que é boa, é agradável, porque lá na frente nós vamos entender por que eu passei por aquele processo. Ele estava me moldando, ele estava me amadurecendo, ele estava me ensinando, me esvaziando, para que ele apareça e eu simplesmente suma, para que o nome dele venha a ser glorificado, porque a honra não é minha, é dele, é para ele, e tudo pertence a ele. Esse é o Jesus que servimos. E no livro de João 20, 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você leu isso na tua Bíblia? Olha, Jesus falando isso. Para quem ele estava falando? Para os seus discípulos. Jesus tinha prazer em ensinar. Irmãos, venha para o estudo. Você vai ver como é prazeroso ver esses irmãos aqui à frente ensinando. Por certo, eles param o seu tempo, se dedicam para trazer para você um conteúdo rico. E você muitas das vezes não consegue. Você não vai ler, você vai ouvir e receber. E Jesus está falando isso para os seus discípulos, porque eles sentavam e eles ouviam, eles aprendiam com Jesus. E quando eles tinham uma dúvida, eles perguntavam. Havia uma dúvida, eles perguntavam. Eles eram interessados, eles queriam saber. Eu quero entender, eu quero saber, Jesus, por que isso? Mas quando se dará isso? E Jesus ia explicando. Hoje você tem os professores, nós temos os nossos pastores, e te convoca: vem, vem, peça a Deus força. Senhor, eu estou aqui, nada mais me impede. O que é que te impede? Nada. Então peça: Senhor, o Senhor me renova, porque eu quero ir para aprender a tua palavra, porque tu falou isso para os teus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviarei. Então Jesus veio enviado do Pai. O Pai disse para ele: vai. E ele sabia da sentença:
vai. Por que ele teria que vir? Para pagar um preço por uma pessoa que diante de outros olhares não tem valor nenhum. Qual é a sua condição financeira, missionária Maria? Nenhuma. Como é a sua conta bancária? Só a misericórdia. E a sua saúde? Só a graça. E daí para frente, vai na minha casinha para você ver a simplicidade. Mas ele não olhou assim. Eu quero te resgatar. Eu quero te salvar. Eu quero te trazer. Ele obedeceu a ordem do Pai. Nós que estamos somente no Brasil, conhecemos alguns lugares, não tantos, mas se vocês saírem por aí, vocês irão ver a condição de pessoas que estão precárias. Elas não têm vestes, elas não têm alimentos, elas não têm casa, não têm saneamento básico, elas não têm nada. E nós variamos, como Deus usou a missionária Marleci falando aqui de peças, não é isso? De vestes. Tudo isso Deus nos dá, tudo isso Deus manda para nós. Mas mesmo assim, eu, você, nós nos limitamos, não obedecemos essa ordem. E Jesus disse isso para os seus discípulos: ide. Mas para fazer o quê? Fazer discípulos. Quando nós recebemos essa ordem, que Ele já falou, para nós possamos buscar pessoas, para que elas sejam libertas pela palavra, elas precisam ser alcançadas. Eu tenho certeza que você já entendeu. Eu não sei falar muito, eu leio pouco, mas eu posso ir. O que você vai dizer lá? Eu vou dizer que Jesus é esperança. Jesus é esperança. Mas por que Jesus é esperança? Porque Ele me deu esperança. Eu vou dizer que Jesus é paz. Ele vai olhar para o teu rosto e falar: Jesus é paz. Jesus é paz. Eu vou dizer que eu alcancei a fé para permanecer firme, porque Ele me deu essa fé para permanecer firme. Você não vai fazer um discurso, não vai ser muito longo, vai ser na sua sabedoria, na sua humildade. Nada mais vai te deter, nada mais vai te prender, nada mais vai te parar. Quando disserem para você: vem, você, eis-me aqui. Quantos folhetos foram distribuídos por esses dias? Tivemos o privilégio de estarmos na feira. Para mim foi uma surpresa, pastores, né? Eu nunca fiz evangelismo em feira. Fiz Jesus é agora. A missionária Marleci, diaconisa Raíssa, nossa irmã Rosilene, pastores, elas levaram 1000 folhetos, não foi isso? Irmãos, foi muito rápido. E as pessoas recebiam, as pessoas liam, pediam o endereço, pegaram caneta, anotaram o endereço. Elas estão amarradas, mas a igreja está aqui para que Deus possa quebrar essas cadeias, para que elas cheguem para ouvir essa palavra. E tiveram pessoas que cantavam conosco, essas meninas usando esse talento lindo da voz, e eles passavam por nós e cantavam junto conosco, adorando a Deus. Para vocês entenderem, queridos, que são pessoas desviadas, pessoas afastadas, pessoas que estão longe de Deus, porque se decepcionaram, não conseguem olhar para Jesus, o qual é autor e consumador da nossa fé. Quando eu e você olhamos para alguém que é imperfeito como eu e você, nós iremos parar, nós iremos cair, iremos retroceder, não iremos avançar. Mas o chamado de Deus não é esse. O chamado dele é: ide, vai, faça, porque eu vos chamei. E aquele que te chamou, ele te garante. Está ferido? Ele vai sarar. Está decepcionado? Ele vai resolver. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Apresente a Jesus. Foi tudo que nós ouvimos aqui. Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos atender. E é crendo nisso que nós iremos continuar. E a Bíblia diz: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações. Meu Deus, como é fazer discípulo?
Eu sou uma discípula da Escola Bíblica Dominical, porque aqui tem professores. Eu sou a discípula do pastor Joel, discípula da pastora Sheila, porque eles ensinam. Fazer discípulo é ir para ensinar. Quando você vai chegar diante deles, você vai abrir o livro que você leu e vai explicar aquilo que o Espírito Santo te deu. Não pode ser aquilo que eu quero falar. Eu posso olhar para ele, ver a necessidade dele e dizer, ó, Deus vai te dar uma casa. Opa, então eu vou na igreja. Deus vai te dar um carro. Olha, era tudo que eu queria. Você está sem veste? Deus vai te dar uma veste. Então eu quero. Não é isso. Não é a minha mensagem. Não é a minha palavra. Mas é a palavra que liberta. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele quer te tirar dessa condição. Ele quer transformar de dentro para fora. E depois que receber de Deus essa transformação, você pode tomar posse dessa vitória se Ele quiser. Porque a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, aí sim Ele irá te acrescentar segundo a vontade dele. Porque já foi dito isso aqui muitas das vezes no nosso altar, né, pastor Joel? Se Deus te deu um carro, você não vai mais. E se Deus te deu uma casa, você também não vai querer mais. Eu quero agora limpar a minha casa. Eu quero agora passear com o meu carro. Eu não tenho mais o tempo para Deus. Deus que te conhece, que me conhece, Ele quer nos ver na presença dEle. Vai dizer, no momento, não. Me busca. Faz a minha vontade. Porque tudo isso é terreno. E essas coisas vão passar. Agora o que Ele quer te dar eterno é a salvação, a libertação. Nós já recebemos. Agora temos que ter esse compromisso de tirar as pessoas da lama, treinar elas com a palavra de Deus. Mas o que eu posso ensinar para elas? Ensine a palavra. O que foi que nós aprendemos com Jesus? A palavra. O que é que Jesus nos ensina? A cura. O que é que Jesus nos ensina? O amor. O que é que Jesus nos ensina? O perdão. O que é que Jesus nos ensina? O arrependimento do pecado. Porque se eu não amo, não adianta eu estar aqui pregando. Porque se eu não perdoo, não adianta estar aqui pregando. Eu estou me condenando. Se eu não me arrependo dos meus pecados, também não adianta. Mas você vai para a igreja missionária Maria, sim. E quais são os dias? Tal dia, você sabe tudo. Mas como está dentro de você? Olha aí Deus agora examinando a minha e a tua vida. Olha agora Deus examinando dentro de mim e dentro de você. Você consegue suportar? Consegue perdoar? Consegue se arrepender? Nós não somos perfeitos, mas temos um Deus perfeito, pronto para nos ajudar, tirar de nós as imperfeições, tirar de nós tudo aquilo que são mazelas, que Ele não quer, que nos impede de crescer, que nos impede de avançar. Ele te escolheu, Ele me escolheu. Cada um de nós temos dele um chamado, mas temos que guardar essa palavra para que possamos ir e anunciar para aqueles que ainda não têm Jesus, que Ele é amor, que Ele é perdão, que Ele liberta o homem do pecado. Essa força, essa esperança somente em Jesus. Para que fazer missão? Você entendeu por quê? Agora para quê? Você vai fazer missões para que vidas sejam salvas. Eu tenho certeza que você tem prazer de ver alguém dentro da sua casa se converter a Cristo. Meu Deus, o meu cunhado aceitou Jesus, o meu sobrinho aceitou Jesus, a minha irmã aceitou Jesus. Não é prazeroso? Eu, poucos dias atrás, enviei uma mensagem à pastora Sheila, dizendo a ela: pastora, eu estaria na igreja, mas não vou poder, porque alguém da minha família diz que estarão indo à minha casa
e eles querem ouvir a palavra. Pessoas que já tinham, saiu, foi e levou alguém também que ainda não conhecia. E eu vim do trabalho, os irmãos sabem que eu não venho cedo, eu cheguei muito cansada. O meu trabalho força muito a mente, eu trabalho muito com a mente. Irmãos, agora você pensa, e eu ali pedindo: Senhor, me dê sabedoria, me dê forças, que eu vou falar para alguém que já te conhece. Meu Deus, tem misericórdia, para lembrar os textos, para lembrar a palavra, para que a palavra pudesse entrar na vida deles e eles serem libertos. E eles sentaram ali e começamos a louvar a Deus. E ele começou a tocar, porque eles tocam, eles cantam, mas estão fora. E começaram a ouvir. E começaram a ouvir. Nisso que foi ouvindo, Deus nos deu autoridade ali para falar. Para a jovem que estava ao lado, que ainda não tinha tomado essa decisão com Jesus: minha filha, você quer aceitar Jesus? Por ela ouvir os louvores, por ela ouvir a palavra, ela começou a se aquebrantar. E ela disse: eu quero aceitar Jesus. Irmãos, e fazem parte da minha família. Eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz. Meu Deus, que coisa boa. Eu esperava que fosse esse o alvo, mas Deus está estendendo a outros também. Está trazendo mais um. Foi uma oportunidade que Ele me deu para que eu pudesse ali transmitir. Mas eu confesso a vocês, o cansaço dominando o meu corpo. Mas Deus me deu a graça para que pudesse feita essa palavra. E no livro de Lucas 4:18, é uma referência também profunda, que nos chama muita atenção. Nós precisamos fazer missões para que vidas sejam salvas, alcançadas. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos em cadeias. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos em cadeias. E o destaque aqui é que existem pessoas presas em suas próprias casas. Ele me enviou para dar vista aos cegos. Ele me enviou para libertar os oprimidos. E essas pessoas que estão presas dentro da sua própria casa, pode ser o teu parente, pode ser alguém que você conheça, mas você pode ir e pode dizer para ele. Eu quero dizer para você um breve testemunho, que eu vejo que as horas estão rápidas, né? Que vindo do trabalho, uma certa época, 2 horas da tarde, eu não trabalhava em Piabetá, eu trabalhava no Rio. E eu cheguei em torno de 2 horas da tarde. E eu estava indo para minha casa. E quem viu a minha irmã José aqui, né? Alguns conhecem. Ela estava indo a Piabetá. Então nós nos encontramos na rua. E paramos para conversar. Então começamos a falar do assunto. Eu estava vindo e ela conversando comigo, eu falando com ela. Quando de repente veio uma moça, jovem, novinha. E ela nos olhou e ficou assim abismada, assustada. E ela fez uma pergunta: o que é que vocês têm? Nós ficamos sem entender. Por quê? Porque eu estou vendo alguma coisa. Mas que coisa? A José, mais ousada, dizendo: mas que coisa? Fala, o que você está vendo? E ela queria falar, mas ela não conseguia dizer. Eu estou vendo. Então, eu pedi a Deus a sabedoria para dizer para ela: uma coisa eu quero te dizer, só pode ser a presença de Jesus. E é a presença dele que vai transformar a tua vida. Você crer nisso? Você pode imaginar o que aconteceu com ela, queridos? Diante do Deus que nós estamos aqui agora, ela caiu. Ela estava possuída. Deus permitiu aquele encontro. Eu não estava imaginando isso, mas Deus nos preparou para aquele momento. E quando ela caiu, eu disse: José, agora nós estamos na rua, vamos ter que ter de Deus a autoridade de dizer para esse espírito maligno que ele tem que sair desse corpo, no nome de Jesus. E Deus nos deu ali, irmãos, a autoridade. Se eu não me engano, eu já falei isso aqui uma época atrás. E demos ordem àquele espírito maligno. Queridos, ela se colocou de pé.
E quando ela se colocou de pé, ela olhou para nós e ela começou a chorar. E sabe o que ela nos disse? Eu saí de casa às 9 horas da manhã. Eu tenho um filho de 2 meses. Eu vim comprar uma caixa de maisena. E eu estou procurando a minha casa. Eu não sei como achar a minha casa. O que você entendeu? Você pode tirar conclusões. Ela estava dominada pelo espírito maligno. Ele estava fazendo dela o que ele queria, brincando com aquela vida. E aquela moça saiu no propósito de comprar uma caixa de maisena para alimentar o seu bebê. E ela não sabia onde ela estava. Irmão, sabe qual é a área que essa moça morava? Ilha. Sabe onde eu moro? Novo Horizonte. Não é isso, missionária Larissa? Totalmente perdida, mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu aquele encontro para que ela recebesse ali aquela palavra, aquela libertação, para ela retornar à sua casa. Eu disse: querida, fala para mim qual é o seu nome, qual é o seu endereço. E ela começou a passar para nós aquele endereço, e nós começamos a pedir: Deus, agora não é conosco, é contigo. Nós queremos que tu vá conosco para que a obra seja completa. Porque quando chegamos nesse endereço, não era somente uma casa, eram várias casas, e dentro dessas casas, várias pessoas. Irmãos queridos, eram várias coisas que pertencem a entidades malignas. Eles estavam cegos, perdidos, mas naquele dia Deus nos deu essa oportunidade de falar para aquela moça, de sentir misericórdia da alma dela, de chorar pelaquela vida. Eu quero dizer para vocês, querido, que Deus quer que você sinta misericórdia, sinta dor. Há pessoas que passam perto de você, você pode olhar até para o rosto dele, parece normal, mas ele está totalmente dominado pelo mal. Mas o que está em você, Larissa, vai impactar. Quando você pega o microfone, vidas serão libertas, cadeias serão quebradas, porque o nome de Jesus tem o poder de fazer isso. E por misericórdia, o Senhor pode fazer uma obra naquela família. E começamos a orar até aquele bebê, irmãos. A situação era só a misericórdia de Deus. Mas nós temos uma igreja ativa, uma igreja que ora, uma igreja que sente misericórdia, uma igreja que vai. Eu não tenho palavras para agradecer, queridos, que eu recebi muito apoio da minha dificuldade, mas entraram irmãos ali, irmãs ali, com palavras, com carinho, com adoração, coração. O meu pastor chegou e eu vi os irmãos ali nos apoiando. Irmãos, nós precisamos da tua ajuda, e nós sabemos que você é um instrumento para Deus usar, para levantar vidas, para ver pessoas de pé, não para vê-las mortas e caídas. E o Senhor fez essa obra completa na vida daquela moça. Por que fazer missão? Missão, porque para que conheçamos a Jesus. Nós fazemos missão para que essas vidas conheçam a Jesus. Eu já tenho, você já tem. E quando nós temos esse Jesus, já viu? Você vem lindo para a igreja, dá uma olhadinha no irmãozinho que está do teu lado. Todo mundo bonito, não é isso? Lindo, abençoados por Deus. Mas nós não podemos parar por aí, de uma posição que nós estamos se sentindo como egoístas. Nós não estamos transmitindo. Nós temos que fazer porque nós já temos. Se temos, nós agora temos o compromisso de levar essa palavra para aqueles que estão perdidos, para que o reino de Deus cresça. A missão é feita para que o reino de Deus cresça. Nós precisamos de encher essa casa, nós precisamos de trazer pessoas, e para fazer isso eu preciso ir buscar vidas para que o reino de Deus cresça. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a sua Bíblia. Salmos 126, 6.
Essa é uma palavra que nós já estamos fechando, finalizando aqui, dizendo que aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvidas, vão trazer consigo os seus molhos. Acredite nisso. Não é simplesmente ir. Se você for chorando, vai. Se for gemendo, vai. Está sofrendo, vai. Porque no final de tudo, você trará consigo os seus molhos. Porque fazer missão para que o reino de Deus cresça. Eu vivi uma experiência por esses dias, no mês de setembro, dentro da nossa igreja. Eu cheguei aqui muito angustiada, né? Os irmãos já sabem do processo. E eu não esperava que o mês de setembro, com o tema cura, eu estaria na frente para conduzir esse culto e passaria por uma dor que para mim foi muito difícil. Queridos de Deus, só misericórdia, só Deus para nos ajudar. Mas Deus, por misericórdia, levantou o pastor Joel e disse: Maria, esse processo é por causa de um chamado. Meu Deus, que preço é esse? É por causa de um chamado. Chegando à conclusão: Senhor, se eu estou pagando esse preço por conta desse chamado, me capacita, me ajude, me fortaleça, porque o preço para mim foi muito alto. Mas aqui vem João falando, no livro de João 3:30, importa que ele cresça e eu diminua. Essa é a intenção. Se a igreja puder, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Eu quero sumir e quero que ele apareça. Eu quero que ele faça a vontade, o querer, mas que ele me capacite. Entendo eu que eu tenho que buscar, que eu tenho que orar, que eu tenho que me lançar para fazer segundo o chamado. Mas dentro dessa igreja, pastora Sheila, nós temos missionárias. E segundo a permissão do pastor, eu gostaria de convidar as missionárias que estão presentes para que viesse ao altar ou ficasse aqui à frente. E nós vamos estar recebendo do nosso pastor esta oração, porque o título é uma coisa, mas o chamado é o preço. E a Marleci entende isso. Missionária Aline, não sei se encontra a missionária Rafaela, né? A nossa missionária Marleci, missionária Larissa. Olha quantos missionários nós temos dentro dessa casa. Se eu não me engano, somos 6 para fazer esse ID. Não sei como Deus fará na vida de cada uma, mas uma coisa eu sei: são instrumento, são canal, e Deus fará coisas grandes para que o nome dele venha a ser engrandecido. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um da igreja, sabendo que além das missionárias, nós temos a igreja. O compromisso não é somente de missionários, mas a igreja. O ID, quem mandou foi Jesus. Eu e você precisamos deixar muitas das vezes nossos vontades, nosso querer, o nosso tempo
para assumir uma postura que Jesus nos deu. Isso, o pecado, o evangelho. Não importa onde você esteja. Que essa mensagem possa fluir dentro de você. Você possa fazer que essa mensagem possa alcançar Deus. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós estamos falando para Deus. Pai, sabemos que a palavra missionária, Pai, muitas das vezes pessoas que eu não nome, mas sabemos que é uma grande responsabilidade. Mas o legado do Evangelho não é só para elas que são missionárias. Senhor, a palavra diz para todos, essa palavra íntima da igreja, que possamos despertarmos, que possamos estarmos atentos, porque, Senhor, a qualquer momento, o Senhor irá mostrar o seu Deus, e que o Senhor venha capacitar essas mulheres, que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento, não só elas toda a vida, mas que elas, o Senhor, depositou essa missão de estar sendo pregando, levando, Senhor, que elas possam ser capacitadas a obedecer, abra o entendimento, Senhor, que o teu Espírito possa revestir os nossos filhos com todo o poder e toda a graça, que as tuas mãos possam se envolver sobre a vida delas, Pai, que o Senhor possa manifestar a sua glória sobre a vida de cada uma delas. Guarda, Senhor, porque sabemos que é uma chamada que o Senhor faz, e muitas das vezes nós vamos ser preciso, muitas das vezes deixar de fazer algo que é pessoal para fazer o teu pedido. Então eu te entrego as tuas filhas, as suas mãos, manifesta a tua glória no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Irmão, você está com as mãos, nós entendemos. Eu gostei muito de uma palavra, muitas das vezes nós somos missionários e nós queremos aparecer. A entrega da sua vida para Jesus. Aqui está o teu filho. A tua palavra é a única que muda o ser humano. É a única que faz o espírito e a alma. É a única que faz discernir o coração, a mente. Agora o teu filho está entregando para os poderes de crença. Ele sabe o que ele deixou. Agora eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha alçar o sapato, dar a ele agora novamente uma vestimenta, uma aliança no seu peito. Porque nós sabemos que o filho pode fazer a mesma forma. E o Senhor está aqui no braço também. Capacita teu filho, nós estamos aqui. Que possamos cuidar do teu filho em todos os momentos que ele precisa. Não somente orar, mas estarmos junto com ele todos os momentos. Eu entrego ele nas tuas mãos, no nome de Jesus. Irmãos, só um pouco de paciência, que ainda vamos ter esse ato das bombeiras. Mas não poderia deixar de falar, a senhora Maria saiu, né? Não poderia deixar de falar o quanto que a senhora Maria faz a diferença. Todo mundo sabe disso, né? E quando ela estava nervosa, eu convidei ela, eu falei, missionária, se não tiver o que falar, só voltar e fica parada lá. Todo mundo já recebe. Fica parada lá em cima do altar lá.
de tomar essa decisão tão importante. E só para confirmar, isso também é resultado da nossa conferência ontem, Mulheres Enraizadas, porque eu estava ali atrás da intercessão ontem, e aquela irmã que pregou à noite, ela me deu um abraço ali fora, e ela falou comigo: Deus te viu lá na intercessão. E ela falou justamente assim: pastora, você tinha dito no seu coração que você nem queria mais ir notar, já estava bom aqui, mas Deus manda te dizer que Ele ainda tem algo para fazer esse mês. E eu creio que esse algo para fazer é essa vida para sua igreja. E a palavra que todos os homens que usaram para Ele foi tremenda e poderosa.